Eu queria pedir que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Eu quero falar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre o perdão. O que eu pude aprender sobre o perdão nessa história já tão conhecida por todos nós. O que me motivou a olhar essa parábola a partir da perspectiva do perdão foi uma comparação que eu fiz entre a oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou a orar dizendo assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E depois o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse assim: perdoai uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. E o que eu achei interessante nesse comparativo é que, ao pedir perdão, eu devo pedi-lo assim como eu concedo. Mas na hora de concedê-lo, eu preciso fazê-lo assim como eu tenho recebido do Pai. E é tão interessante, porque a Bíblia sempre nos coloca no estreito, né? Ela nunca espera do outro, ela sempre diz que o passo tem que ser o meu. E eu fui olhar para essa parábola para tentar entender um pouquinho sobre essa dinâmica do perdão. Então eu quero ler com vocês a parábola a partir do verso 11, embora ela seja conhecida de todos nós. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde nele um anel no dedo e sandálias nos pés, e trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho,
tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai querido, nós acabamos de ler a tua palavra e nela vamos meditar. E pedimos que enquanto fazemos isso, o teu Espírito Santo nos comunique o verbo da vida, e que ele possa se encarnar em nós e através de nós, para que a tua palavra continue viva em nosso meio. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a primeira coisa que eu aprendi nessa parábola sobre o perdão é que todo pecado cometido, ele é primeiramente cometido contra Deus. O filho, ao pensar no arrependimento e como se comunicaria com o pai, ele disse: eu vou até meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus e pequei diante de ti. Essa verdade também nos foi ensinada por Davi no Salmo 51, quando ele faz a sua oração de arrependimento e ele diz lá: contra ti, somente contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas. Essa consciência então de que, primeiramente, antes do pecado ofender a um outro, a alguém, esse pecado é, acima de tudo, uma ofensa contra Deus. E não acredito que é uma ofensa contra Deus apenas porque a gente, ao pecar, transgride o mandamento de Deus. Eu acredito que todo pecado é primeiramente contra Deus, porque acima de tudo o pecado é a manifestação clara de uma falta de confiança no amor, na bondade, na justiça e na capacidade de Deus de nos prover alegria. Alegria que muitas vezes nós buscamos quando procuramos transgredir. Nós não acreditamos que ao lado do Pai, trabalhando do seu lado, nós podemos ser felizes. Acreditamos que a felicidade está em pegar tudo que julgamos que é nosso e viver dissolutamente da maneira como nós, de repente, achamos que será um meio que nos trará felicidade. Então o pecado, para mim, é uma clara manifestação de falta de fé no amor e na bondade de Deus. E a falta de fé no amor e na bondade de Deus, do Pai, durou até que esse filho mais novo perde tudo, mas perder tudo ainda não foi o grande sinal que aconteceu na vida dele. Porque Lucas nos diz assim: até que ele caiu em si. Outras versões diz: tornou para si. E eu acho essa frase bastante interessante, porque cair em si ou tornar para si significa que ele estava fora de si, quando ele tomou aquela decisão de deixar a casa do pai. O Rubem Alves, falando um pouquinho sobre esse tema, ele se faz uma pergunta: ora, quando nós estamos fora de nós, quem de fato está em nós? Quando eu estou fora de mim, parece que alguém ou alguma coisa está tomando essas decisões dentro de mim. Mas, na verdade, estar fora de nós nos faz acreditar que nós podemos encontrar amor, bondade e verdade longe de Deus. Cair em si novamente é reconsiderar o fato de que amor, bondade e verdade nós só podemos encontrar ao lado do Pai. E quando ele cai em si, então ele descobre que o amor, que a bondade, que a verdade que ele buscava e que antes ele não conseguia reconhecer, estavam de fato com o Pai. Porque ele diz assim: quantos empregados na fazenda do meu pai têm comida em abundância e eu estou aqui passando fome. Esse pai é tão bom, ele é tão amoroso, que se ele apenas me tratar como um empregado, eu já vou estar melhor do que eu estou agora. Quando ele cai em si, ele pode olhar para o pai
e reconhecer a bondade que ele procurava e que ele então não conseguia encontrar. A segunda coisa que eu aprendi nessa parábola sobre o perdão é que num primeiro momento o ofensor, ou melhor, o ofendido, deseja mais o arrependimento que o próprio ofensor. Quando o filho peca diante do pai e vai embora, o retrato que nós podemos perceber dessa parábola é que o pai está desejando que o filho se arrependa e volte. Tanto que quando o filho está vindo, o pai o avista de longe, que passa a impressão de que ele ficava olhando, para ver se esse filho retorna. E eu acredito no desejo do filho em voltar para a casa do pai. Mas eu acredito muito mais no desejo que o pai tinha que esse filho voltasse. E eu acho interessante porque o Estênio, quando fez aquela música Fim de Tarde, ele retrata isso. Essa figura do pai, todo fim de tarde no portão, esperando o filho chegar. Até que o filho chega. E a música termina com aquela frase, Fim de tarde está vazio o portão. Meu pai já não está mais lá esperando porque o filho retornou para casa. E às vezes é uma dimensão difícil do perdão. Nós desejarmos mais o arrependimento do que aquele próprio que nos ofendeu. Mas é algo que está muito presente nessa parábola. A terceira coisa que eu aprendo dessa parábola é que não existe perdão sem a restituição ao ofensor da dignidade que ele tinha junto a mim antes da ofensa cometida. Não existe perdão que não restitua ao ofensor a dignidade que ele tinha junto a mim antes da ofensa cometida. Quando o filho ele retorna para casa, ele disse assim: eu não quero mais ser tratado como filho. Ele esboçou essa ideia, Trata-me como um dos seus empregados, porque eu já não sou mais digno de ser tratado como seu filho. Ele já não se sentia mais digno dessa posição. O pai, no entanto, toma uma atitude completamente diferente. Diz a parábola: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Quando Deus em Cristo nos perdoou, nós éramos criaturas que em desobediência quebramos este elo de comunhão com Deus. Paulo vai dizer que nós nos tornamos filhos da desobediência, então nós éramos destinados à ira. E quando Deus em Cristo nos perdoou, Ele apenas não restituiu a dignidade que nós tínhamos antes, mas nos deu uma dignidade ainda maior, porque o apóstolo João escreve dizendo assim: vede o grande amor que Deus nos tem concedido, a ponto de agora sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, quando Deus nos perdoou em Cristo, Ele só não nos instituiu uma dignidade como a glória da criação, mas Ele nos coloca na posição de filhos e de co-herdeiros. Nos faz ser agora participantes da sua família. Coloca em nós o seu Espírito que nos faz clamar Abba Pai e nos faz co-participantes da sua natureza. Então, Deus coloca-nos a uma dignidade ainda maior do que aquela que tínhamos antes do pecado. Então, perdoar nesta parábola é restituir ao ofensor a posição que ele ocupava, que ele tinha antes da ofensa ser cometida. E quando nós resistimos a essa ideia, de restituir este lugar, eu acho bastante interessante, porque você imagina a cena se Jesus falasse assim: ó filho, perdoar eu te perdoo, tá? Mas como você pecou, pode ir para o inferno.
Você vai continuar na mesma situação que você se colocou. Perdoar eu perdoo, mas não quero mais conversa. Perdoar eu perdoo, mas não quero mais comunhão. Olha, perdoar, isso não é perdão. Perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdão tem a ver com a restituição de uma posição que o outro tinha antes dele cair de lá. Isso é perdão. O sentimento vem conforme essa vivência vai acontecendo. A quarta coisa que eu aprendo sobre perdão nesse texto é que nem todas as pessoas ficarão felizes quando você perdoar ou for perdoado. Haverão aqueles que vão se incomodar com a restituição da dignidade ao ofensor e vão dizer que talvez essa seja uma das maiores injustiças que serão cometidas. Mas eu queria te dizer que em certa parte o cristianismo é fundamentado sobre a maior das injustiças. O único que não pecou morreu. E essa injustiça cometida a Jesus de Nazaré foi revertida em justiça para nós. Então, até mesmo o conceito de justiça diante de Deus, às vezes, ele é transformado e ele é modificado. Eu ainda hoje recebo críticas por visitar o Cristiano na cadeia. Que mês passado eu fui visitá-lo e agora mês que vem retorno de novo. Ainda há algumas pessoas que dizem assim: nossa, ele enquanto era pastor da nossa igreja não visitava um doente, mas visitava um preso. E aí a gente vai ouvindo, situações assim. A verdade é que eu não quero entrar aqui nas razões do filho mais velho, mas na verdade ele não ficou nem um pouquinho feliz com a volta do irmão, nem pelo pai tê-lo recebido de volta, nem por restituir a posição que o filho mais novo tinha, e menos ainda pela festa que foi oferecida a ele. Isso é algo que aquele que peca terá que conviver. Quando você pecar e você for perdoado, algumas pessoas vão celebrar o perdão de Deus na sua vida. E vão se alegrar com a sua restauração e restituição. Alguns outros vão ficar do lado de fora, fazendo bico, de braço cruzado e não aceitando o fato desse perdão ter ocorrido e ter acontecido. Mas eu queria te dizer que Deus, Ele na verdade quer que o pecador se arrependa e viva. Ele deseja que o perdão seja algo que circule em nosso meio de uma maneira livre, da melhor forma possível. Mas essa não é para mim ainda a pior parte. A quinta coisa que eu aprendi sobre perdão nessa parábola é que o perdão e a restituição precisa ser também concedida do pecador a si mesmo. Porque aquele que peca e que também se sente indigno, aquele que peca e que também sente-se não mais merecedor, ele também precisa olhar para si com os olhos de graça. Ele também precisa restituir a si a mesma relação que ele tinha com ele antes da ofensa cometida. Então veja que o filho pródigo planejou dizer ao pai: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E aí eu acho aqui que ele não só peca, ele também se impõe a penitência e o próprio castigo. E isso é próprio de quem peca. É igual aquela criança que faz arte, já pega a varinha e leva a varinha para a mãe. Tinha uma irmã lá na igreja que fez isso. O filho fez uma coisa errada, pegou a varinha, levou e falou: mãe, eu sei que eu vou ser castigado. Ela pegou a varinha, olhou para ele e falou assim: olha, o seu castigo agora é esse, vai brincar. O moleque olhou assim assustado, O seu castigo agora é esse. Porque se ela fizesse o castigo que ele queria, era um prêmio para ele, Então o castigo foi: vai conviver com o que você fez e vai ser feliz, vai brincar. E a criança foi brincar. Então ele estava se impondo um castigo e uma penitência. Ele não se sentia mais digno de ser chamado filho, por isso queria ser tratado como um empregado apenas. E eu queria dizer para você, talvez para este filho pródigo, receber roupas novas, sapatos novos, usar um anel no dedo, entrar na festa, celebrar, não tenha sido muito fácil, não.
Às vezes é mais fácil aquele que pecou conviver com as injúrias do que conviver com a manifestação de graça e de perdão. Eu me lembro quando o Sérgio falou lá na fraternidade, nos nossos encontros, falando sobre Kierkegaard, que deve ter sido difícil para Abraão subir o monte levando Isaac, mas não deve ter sido nada fácil descer do monte trazendo Isaac de volta. Depois de você ter cometido pecado como este jovem cometeu, ter o dedo apontado, ser julgado, ser condenado, talvez seja a coisa que mais se espere. Mas encontrar um pai de braço aberto, disposto a colocar uma roupa nova, sapato nos pés, anel no dedo, e fazer uma festa porque você voltou, e você diz, nossa, mas por que essa festa? Simples, porque você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e esse é o motivo da festa. O filho mais velho talvez não tenha entrado na festa, a parábola não continua. A minha pergunta é, e o filho mais novo entrou? Conseguiu beber, comer, dançar, se alegrar, festejar? A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas eu, como pecador, corro o risco de ficar de fora dela, porque tão somente não consigo olhar para mim com o mesmo olhar de graça que o Pai olha. Então a minha oração é que Deus me ajude a receber o seu perdão da maneira como Ele concede, para que eu também possa conceder perdão da maneira como eu tenho recebido, para que ao orar a oração do Pai Nosso, perdoe as minhas ofensas assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido, que essa oração seja para o meu perdão e não para a minha condenação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo perdão que nós temos em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo que nos assiste de maneira a fazer com que a Tua palavra encontre em nossos corações guarida. No dia de hoje eu quero orar e apresentar diante do Senhor todos aqueles que por algum motivo se sentem ofendidos, que por algum motivo foram ofensores. Eu oro para aqueles, ó Deus, que têm dificuldade de receber perdão. Eu oro por aqueles que têm dificuldade em conceder perdão. Mas oro, Senhor, acima de tudo, por aqueles que têm grande dificuldade em perdoar a si mesmo. Que hoje, Senhor, neste momento de ceia, nessa festa que celebra o perdão de Deus para conosco através do sacrifício de Jesus, seja um tempo propício para nós encarnarmos esta palavra e vivermos a verdade do perdão em nosso meio, em nosso coração, em nossa casa, aonde nós estivermos. Por isso oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.